Lark M2 ou Lark Max? Qual dos dois é melhor? Qual dos dois se encaixa aí na sua necessidade? Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo dos dois, falar as características técnicas de cada um e qual a solução que cada um entrega para diferentes situações, para você decidir aí qual dos dois você tem que investir aí para você utilizar. Sem dúvida são um dos dois melhores microfones que existem hoje no mercado, microfones sem fio que existem hoje no mercado para você comprar, mas eles têm algumas diferenças aqui que a gente vai destrinchar nesse vídeo a partir de agora. E aí, beleza? Fio Rocha aqui, eu sou especialista em produção de vídeo e apaixonado por tecnologia, então se você gosta desses assuntos, já considera se inscrever no canal e deixa o like aqui no vídeo para dar aquela força. O like não custa nada para você, não demora nem um segundo, mas para mim tem um valor incalculável. Muito obrigado pelo seu like. Eu já vi muita gente dizendo que o Lark Max é melhor do que o Lark M2. Apesar de fazer um pouco de sentido as pessoas dizerem isso, porque se você olhar para os dois um do lado do outro, um é bem maior que o outro, um parece mais robusto que o outro, mas será que o Lark Max é realmente melhor do que o Lark M2? Eu vou dar as minhas considerações no final do vídeo, vou dizer para que serve cada um, qual situação que serve cada um, mas eu acho importante a gente fazer um comparativo aqui das características técnicas de cada um deles, porque na prática elas são bem parecidas, tem um detalhezinho ou outro que é diferente, mas eu vou falar aqui para vocês cada uma delas para vocês verem. Eu quero começar primeiro com o kit que vem na caixa de cada um, começando aqui pelo Lark Max. O Lark Max basicamente ele vem com a case, que é uma case que tem o carregamento, né? Ela tem um power bank aqui embutido. Esse kit aqui é o kit completo que vem com os dois microfones, que são os dois transmissores e o receptor. Você consegue também comprar a versão só com um microfone, né? E o receptor, obviamente. Ele vem com os cabos para você utilizar, vem com um cabo para você utilizar na câmera, um cabo USB para você fazer o carregamento, e vem com dois cabos que são bem interessantes, diferente do que vinha antigamente, que era aquele cabo com a ponta cinza, que ele servia para você usar em celular, mas era um uso de celular meio inútil, porque hoje em dia nenhum celular vem com a entrada P2, né? A maioria dos celulares só vem com a porta USB, ou no caso dos iPhones 14 para trás, com a porta Lightning. E aí como é que você utilizava esse tipo de microfone no celular? Você precisaria obrigatoriamente ter um adaptador para você usar aquele cabinho cinza, que é o cabo TRRS, e colocar no adaptador para aí sim você plugar na porta USB ou Lightning do seu celular. Mas aqui eles resolveram isso, eu achei uma ideia muito interessante, que ao invés de mandar um cabo para a câmera, que é o que normalmente tem que vir, e outro cabo para celular, para você ter que comprar um adaptador separado, eles já mandam um cabo que ele já é o adaptador. Porque se você pegar aqui o receptor, ele tem uma porta USB-C. Se eu colocar um cabo USB-C aqui e colocar no meu computador, vai funcionar. Se eu colocar um cabo USB-C aqui e colocar no meu celular, também vai funcionar. Então eles já colocaram um cabo direto USB-C para a porta USB-C ou para a porta Lightning. Então vem os dois cabos na caixa para você utilizar aí com o celular que você preferir. Ele também vem com os dois dead cats, que hoje é padrão também de vir nos microfones, e vem com uma case bem legal, uma case rígida, parece uma necessairezinha bem legal mesmo para você transportar ele. E ele é bem pesado, tá? É engraçado aqui como ele é pesado, ele realmente tem um aspecto muito robusto, uma caixa emborrachada. De fato é um microfone extraordinário, assim, é um dos melhores que você pode comprar hoje em dia. Mas agora vamos para o Lark M2. Logo de cara a caixinha dele é bem menor, né? E o mais interessante desse cara aqui é o design, né? A gente tem esse design aqui que é muito legal, que parece uma moeda, né? Ele literalmente é do tamanho de uma moeda aqui de... Ele é até menor que a moeda de R$1, nossa moeda de R$1 é bem grande, parece mais uma moeda de 50 centavos. E o receptor dele também é bem pequeno. A caixa dele também é um power bank, também dá para carregar. E aqui ele vem alguns acessórios muito interessantes. Eu vou focar aqui no modelo completo, que foi o que eu recebi aqui. Dá para você comprar vários tipos de modelo. Tem um modelo só com um microfone, tem um modelo só com receptor Lightning, só com receptor USB-C. Dá para você comprar o kit completo, que é com o receptor para câmera, e também vem o receptor Lightning USB-C, que na minha opinião é a melhor opção. Aliás, a diferença de valor nem é tão grande, é coisa de 50, 100 reais, então vale muito mais a pena você pegar o modelo mais completo. Então, ele vem aqui um kit completo para você usar com celular e com câmera. Então, esse aqui, a proposta dele é essa, né? Usar com celular e com câmera. Ele vem com o cabo para você usar na câmera, não vem com cabo para utilizar no celular, porque ele já vem com os receptores de celular. Ele já vem com o próprio plug para você colocar no celular. Vem um USB-C e vem um outro Lightning para você usar aí no Android, no iPhone ou no iPhone 15 aí no caso do USB-C. Ele também vem com esses clips aqui, porque apesar dele ter um imã para você colocar aqui atrás da roupa, né? Você pegar aqui, ó, e colocar atrás da roupa assim, ó. Eu consigo colocar.
assim. Ele também tem um clipe, caso eu queira colocar o clipe, coloco um imã aqui mesmo e eu coloco aqui também na gola ou coloco na lapela aqui se eu quiser, né? Ele também vem com esse colar que é muito interessante. Isso aqui é uma coisa que eu nunca vi nos microfones, eu achei bem legal. Então você basicamente gruda ele com um imã aqui. Você já deve ter visto em algum lugar, tanta gente falou desse microfone, né? Mas basicamente você gruda ele com um imã aqui e usa ele como se fosse um colar. Você pode usar para dentro da roupa, pode usar embaixo da roupa, né, para ficar mais discretinho aqui. Eu achei uma solução muito legal. Então ele tem essa proposta aqui de ser um negócio mais prático, né? E ele também vem com os dead cats, que são as espuminhas aí, os pomponzinhos para você evitar um pouco pegar barulho de vento quando tá ventando muito. E claro, ele também vem com cabo USB para carregamento. Basicamente, o que os dois vêm na caixa são as mesmas coisas, com diferença desses acessórios aí que vem no Lark M2, porque ele tem uma proposta um pouco diferente. Agora eu quero falar das diferenças técnicas de cada um deles, né? Duração de bateria, qualidade de áudio e etc. E aí eu já vou adiantar que tecnicamente é praticamente a mesma coisa. Primeiro, as duas caixas dão 2 ciclos de bateria, então eu consigo utilizar até esgotar a bateria de todos os microfones aqui, do receptor, coloco aqui dentro da caixinha e eu consigo até 2 cargas completas. Uso, carregou, uso de novo, carregou de novo. E aí eu tenho 2 cargas completas aqui, é muito tempo de bateria. Agora, se a gente for pegar o tempo de bateria que cada um deles vai durar, o Lark M2, né, surpreendentemente ganha, apesar dele ser bem menor, tem a bateria menor, a caixinha de carregamento é menor, mas ele tem uma duração aí, pelo menos a Holy Land promete uma duração de até 10 horas de bateria, é bastante coisa. Já o Lark Max tem uma duração aí máxima de 7 horas e meia. Então, no quesito duração de bateria, tecnicamente o Lark Max vai perder. Na prática faz diferença? Cara, difícil, né? Raramente você vai usar um microfone desse aqui por mais de 7 horas numa diária aí. Eu acho que a bateria é mais do que suficiente, até porque se você for contar com a bateria da case aqui você vai ter pelo menos aí umas 20, 25 horas de bateria e aqui quase 40, né? Então é bastante coisa. Distância que os dois suportam. Lark M2 suporta até 300 metros de distância, Lark Max até 250 metros de distância. 50 metros de distância, né? É complicado fazer essa comparação porque eu acho que nos meus mais de 15 anos de experiência com produção de vídeo, eu acho que eu nunca precisei captar um áudio com mais de, sei lá, 50 metros de distância. Mas claro, né, se a gente for colocar aí obstáculo e tudo mais, quanto maior a capacidade, melhor para a gente ter menos interferência. Mas assim, eu acho que aqui também, apesar de tecnicamente o Lark Max ser inferior, na prática também acho que é uma coisa como a bateria, é uma coisa que não vai fazer tanta diferença no dia a dia para a gente utilizar. E aí, falando de qualidade de áudio, que eu ouço algumas pessoas dizendo que o Lark Max tem uma qualidade superior e etc. Não, tá? Os dois gravam basicamente na mesma qualidade, que é 48 kHz e 24 bits. Então, falando especificamente de qualidade de áudio, os dois entregam exatamente a mesma coisa. Agora, a gente tem que falar de robustez de áudio também, né? Claro que o tamanho do microfone influencia ali na hora de fazer a captação do áudio. Por isso que a gente vai fazer um teste aqui dos dois para ver qual que vocês preferem aí na captação de áudio. A partir de agora você está ouvindo o som do Lark Max. Lembrando que eu não vou fazer nenhum tratamento de áudio, do jeito que sair aqui da gravação, eu vou colocar aqui no vídeo para vocês verem a diferença. E agora vamos trocar para o Lark M2 para a gente ver se dá diferença perceptível aí na qualidade de áudio, na robustez do áudio também. Agora você está ouvindo o áudio do Lark M2, né? Você pode ver que é bem menorzinho, bem mais discreto aqui o microfone. Será que dá diferença aí na robustez, né, da voz, na qualidade, etc. Bom, de novo, tá sem tratamento de áudio, do jeito que eu gravei aqui, eu vou colocar para vocês. Então essa é a qualidade do Lark M2. Claro que tem diferença, claro que são coisas sutis ali de um para o outro, mas os dois entregam uma qualidade extraordinária. Então eu particularmente digo aqui que, falando de diferença prática ali no dia a dia para utilizar os dois, a qualidade de áudio é praticamente a mesma, né? A gente não vai sentir diferença ali no dia a dia, principalmente se você fizer o tratamento adequado de áudio. Agora, existem sim algumas diferenças de um para o outro, que aí não é nem questão de ser melhor ou pior, como algumas pessoas dizem. Não existe melhor e pior aqui. São dois microfones com propostas diferentes. E aí eu vou falar aqui algumas características que eu acho que ajudam a você escolher qual dos dois vai se encaixar melhor na sua necessidade aí. Começando aqui pelo Lark Max. Bom, o Lark Max ele é realmente
um microfone mais robusto, você pega na mão, ele é um microfone mais robusto, tudo dele aqui mostra mais robustez. Você tem o microfone aqui, que você consegue utilizar sim o microfone direto, como eu estava utilizando aqui, mas tem uma característica muito importante aqui, que é a possibilidade de você colocar um microfone de lapela com fio. Então eu consigo colocar um microfone de lapela com fio aqui, para eu esconder esse microfone no bolso e colocar um microfone de lapela mais discreto aqui. Essa é a primeira característica diferente em relação ao Lark M2, que ele não tem essa possibilidade. Outra característica muito diferente em relação ao M2 é o fato de ter memória interna. Então nós temos aqui 8 GB de memória interna para gravação. Então não preciso de nada disso aqui, né? Posso gravar direto aqui se eu quiser, ou ter um backup. Obviamente, às vezes a gente liga aqui na câmera, tem uma interferência de sinal ou tem algum problema na gravação, eu estou sempre gravando internamente aqui para eu ter um backup. Outra vantagem aqui em relação ao M2, quando a gente está falando do Lark Max. Uma outra vantagem é em relação à experiência de uso. Obviamente, né, o fato de você ter um visorzinho aqui, você ter um botão de volume, o visor do Lark Max aqui é todo touch. Então eu consigo mexer, consigo configurar, ele tem muito mais recursos de configuração aqui, justamente por ser um microfone um pouco mais robusto. Então ele tem essas vantagens aqui em relação ao Lark M2. Já o Lark M2 tem algumas desvantagens, mas tem outras vantagens aqui em relação ao Lark Max. Como a proposta dele é um pouco diferente, aqui as maiores vantagens são em questão de praticidade. Para utilizar na câmera nós temos um receptor bem minimalista, ele tem só um botão de volume aqui, com 3 fases de volume, eu tenho o volume alto, o volume médio e o volume baixo, então eu tenho menos recursos aqui de configuração. Em contrapartida eu tenho um microfone muito pequeno, muito compacto, principalmente falando desse modelinho de moeda aqui que é muito pequenininho, tem uns ímãs aqui, o Lark Max também tem um ímã, tá? Você consegue colocar o ímã aqui na roupa também, mas fica aquele negócio grandão aqui incomodando, né? Esse aqui não, esse aqui é discretinho, fica bonitinho aqui, que para mim é uma das maiores vantagens desse cara aqui. Outra vantagem são os acessórios, né? A gente tem um colar, como eu mostrei lá no começo, então ele, para você utilizar ele de forma muito mais prática aqui, fica até estiloso, dependendo aí, pode até combinar com a sua roupa, sei lá. É uma outra forma de utilizar um microfone que eu não tenho essa possibilidade lá no Lark Max. E uma das maiores vantagens para mim em relação ao Lark M2 é o fato dele ter já o receptor aqui próprio para celular. Então, como eu disse, nesse kit completo ele tem um receptor USB-C e tem um receptor Lightning, que são as duas opções aí para celular. Ah, Fio, mas eu também consigo usar o Lark Max aqui no celular. Consegue, né? É só você colocar aqui o USB-C e plugar no seu celular. Mas isso aqui não é nada prático, né? Você ficar com o negócio pendurado aqui, a não ser que você use uma cage aqui no celular para você grudar aqui o negócio, mas eu sempre falo aqui, sempre vou repetir, celular é para ser prático, né? Eu não usaria esse tipo de coisa, apesar de eu saber que muita gente gosta de utilizar. Mas e aí? Tecnicamente, os dois entregam a mesma qualidade, agora em usabilidade eles têm algumas diferenças, porque são dois microfones com propostas diferentes. O Lark Max, para quem que eu indicaria? Se você tem uma produtora de vídeo, se você produz vídeo, faz produções de complexidade média a complexidade grande para grandes marcas, grandes empresas, você precisa de um pouco mais de robustez, você precisa de um pouco mais de controles técnicos ali na hora de gravar, então você definitivamente precisa de um Lark Max. Como eu disse aqui, ele tem muito mais configurações, tem muito mais modos de utilizar e principalmente, o principal de todos, são duas coisas na verdade, né? A possibilidade de você colocar um microfone de lapela aqui, que isso para mim é primordial para produções mais complexas, aí você esconder o microfone de lapela ali para, enfim, não aparecer na produção. E principalmente a memória interna. A memória interna do Lark Max faz muita diferença dependendo do tipo de produção quando você precisa ter um backup. A gente sabe que áudio é um problemaço quando você tem problema ali na hora da gravação, quando você tem algum empecilho ali, sei lá, acontece interferência, enfim. É um pesadelo quando a gente não capta o áudio direito, dependendo da complexidade da produção. E aí no Lark Max isso aqui se resolve justamente por conta da gravação interna. Já o Lark M2 eu indico para quem produz conteúdo. Se você produz conteúdo, seja para você ou para outras pessoas, mas são conteúdos de complexidade média ou baixa, vai de Lark M2 porque ele entrega uma qualidade extraordinária também. E eu vou te falar, viu? Eu tô usando esse carinha aqui há um tempo e não tem nada mais prático do que você só pegar isso aqui, colocar aqui, ó, e sair gravando. Pronto.
Para as meninas, então, gruda aqui embaixo da roupa, tá usando uma jaqueta, esconde. Cara, é maravilhoso aqui para quem produz conteúdo. Fora que, se você pegar o kit completo e você é como nós aqui, que às vezes produzimos conteúdo com a câmera, às vezes com o celular, você simplesmente tem um microfone que vai te atender em todas as ocasiões. Eu tenho aqui o receptor para utilizar na câmera, que me dá sim bons controles aqui, controles suficientes para eu captar um áudio de boa qualidade, mas eu também tenho os receptores para celular, caso eu precise usar, seja no Android ou seja no iPhone 14 para baixo aí. Então, na minha opinião, o Lark Max é o microfone mais indicado para produções mais complexas. Não quer dizer que você não vai conseguir produzir coisas mais complexas com o Lark M2, vai tranquilamente, mas é aquela história, né? Quanto mais recursos você tiver, mais fácil vai ser o seu trabalho ali na hora de gravar. Os dois vão servir basicamente para as mesmas funções e para as mesmas situações, mas o Lark Max, na minha opinião, ele dá mais recursos para produções mais complexas, principalmente se você produz vídeo para grandes marcas, grandes empresas, você tem uma produtora e precisa de mais robustez ali na hora de gravar. Agora, se você produz conteúdo, precisa de coisa prática ali, na hora, correndo, quer gravar uma coisa na rua rapidinho, tá com o celular ali toda hora e precisa gravar um conteúdo com um bom áudio, Lark M2 é o microfone para você. Agora, falando de qualidade, novamente, os dois entregam basicamente a mesma coisa. Você tem que analisar qual dos dois se encaixa melhor na sua situação. Se você assistiu até agora e não deixou o seu like, por favor, custa nada, ó. Só dá um clique aí que você me ajuda demais. E se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal também para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui, tá? Tem um monte de conteúdo interessante aí de tecnologia, produção de vídeo, falo muito sobre microfones aqui, inclusive esse é apenas mais um desses vídeos, tá bom? Espero que tenha te ajudado aí a tomar a decisão de comprar um desses dois microfones. Claro, os links dos dois estão aí na descrição, caso você queira adquirir pelo meu link e me ajudar também. Por enquanto é isso e até o próximo vídeo.